Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei. Glória a Deus. Aleluia. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Jesus, Estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. repete comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Repete comigo assim. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Eu vi você cantando. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, e tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora, Muito lindo. fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. A gente responde. Não vai embora, Aleluia. fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Oh, meu Deus. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Aleluia.
Se quiseres, faz uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Diga comigo no fundo do coração assim, ó. Mas não vai embora. Glória a Deus, aleluia! Assim é que eu vou glória, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Não vai embora, permaneça dentro de mim. O salmista Davi disse: tire tudo, senão não tire a tua presença, não afasta a tua presença da minha vida. Que bênção, né? Eu sei que o pastor Paulo está com a garganta ruim, tossindo, mas ele vai deixar pelo menos um versículo aqui para você que vai assistir aí depois. Estou dirigindo o culto, vamos trazer uma palavra daqui a pouco, rápida aqui, que ele está com a garganta ali tossindo, mas pelo menos um versículo ele consegue ler, né? Então, Não vai dar, vai papai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já que foi me dada a oportunidade, então eu vou falar alguma coisa aqui onde foi feita a leitura. Glória a Deus. Nos fala assim. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, afetado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Glória a Deus. Amém? Aqui nos mostra, nesta palavra que nós lemos, que Jesus Cristo, ele estava ali, estavam os seus discípulos com ele, e depois ele fala com os discípulos que fosse, seguisse, pegasse o barco e seguisse, fosse para a outra banda. E ele ficou despedindo-se da multidão. Aí me chama a atenção é que Jesus, ele pede para os discípulos ir para o outro lado do mar e fica se despedindo da multidão. E quando ele se despede da multidão, ele sobe ao monte e vai orar. Agora Jesus orando, agora passa quando é a tarde, de madrugada, ele se sente ali só, e agora ele resolve ir de encontro aos discípulos. E a Bíblia nos mostra aqui, aonde nós lemos, que aqueles homens, ele estava lá no meio do mar, preocupado. Ele estava lá no meio do mar, tudo preocupado, porque estava com medo de morrer, porque o vento era o contrário. O barco estava em tempo de afundar. E aí nos chama a atenção uma coisa, meus amados, que quando o vento vem os contrários nas nossas vidas, nós entristecemos. Quando vem a luta, quando vem o problema, é o vento contrário que estava lá no meio do mar com os discípulos. Quando vem a dificuldade para você hoje, é aquele vento que estava lá no meio do mar
Mas Jesus, ele estava orando. E agora ele resolve ir ao encontro do discípulo. Jesus resolve ir ao encontro dos discípulos. Meus amados, eu quero falar uma coisa. Não importa a situação, não importa o vento contrário, não importa a tempestade que se levante, o importante é o nosso Jesus está ao nosso lado. É este que é o importante. Porque quando o nosso Jesus, ele está ao nosso lado, a vitória é certa. A vitória é certa. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ele vai ao encontro daqueles homens. Ele vai ao encontro dos discípulos. E ele indo ao encontro do discípulo, ele começa agora, como que ele vai? Ele vai caminhando sobre as águas. Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Aqui no título fala assim, Jesus anda por cima do mar. Jesus começa a caminhar por cima das águas. Imagine agora Jesus caminhando por cima das águas e aquele vento ali que estava ventando ali os contrários, e os discípulos estavam tudo com medo, estavam tudo preocupado, com medo de morrer, porque com medo de um barco virar. E agora Jesus começa a caminhar por cima das águas. Jesus vai caminhando. Eu acredito, meus amados, que lá o vento estava forte, mas conforme Jesus ia andando, aquele vento ele ia se acalmando aonde Jesus ia passando. E a Bíblia nos mostra que quando Jesus está se aproximando ali do barco, aqueles homens, eles olham, observam, vê alguém andando por cima das águas. Aí agora eles começam a imaginar a situação daqueles homens. Imagine a situação daqueles homens. Eles tudo preocupados com medo de o barco afundar. Com medo de o barco virar por causa que a tempestade era grande. Imagine a situação daqueles homens, eles agora tudo nervoso, tudo com medo, tudo preocupado. Imagine agora a situação deles, eles veem alguém andando em cima das águas. Acredito que agora eles começaram, a Bíblia nos mostra que eles começam a ver e falam assim, ó, é um fantasma. Começa agora a se preocupar, quem sabe, mais ainda, porque agora eles estavam, para eles, quem sabe, eles estavam vendo visão, estava vendo alguma coisa diferente, estava vendo algo diferente que para ele poderia não existir, para ele não existia, é um fantasma que está caminhando sobre as águas. Meus amados, eu quero só falar uma coisa, não importa a situação, não importa a dificuldade, sabe qual que é o importante? É quando Jesus ele vai caminhando ao teu encontro. O importante é quando Jesus vai caminhando ao teu encontro. E a Bíblia nos mostra que eles agora começam a se preocupar. Eles agora começam a ficar nervosos. E Jesus continua caminhando sobre as águas. E eles falam, é um fantasma, é um fantasma. Ai Jesus, por que temeis? Sou eu, não temeis, sou eu. Aí Pedro fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala assim, vem. E a Bíblia nos mostra que ele desce do barco.
e começa a caminhar por cima das águas. Agora Pedro começa também a caminhar. Agora não é só Jesus que estava indo ao encontro deles. Agora Pedro também vem ao encontro, vem caminhando para se encontrar com Jesus. Meus amados, sabe o que eu vejo nisto? Eu vejo é que nós precisamos ir buscar a presença de Jesus. Eu vejo que nós precisamos se esforçar para buscar a presença de Jesus. Ainda que a dificuldade venha, ainda que o problema venha, mas nós não podemos desistir de buscar a Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Não podemos Glória a desistir de buscar a Jesus. Nós temos que continuar buscando a presença de Jesus. Aqui nos mostra Pedro, quando ele vai ao encontro, ele vai se encontrar com Jesus ali nas águas, está nos mostrando o quê? Que nós precisamos buscar a presença de Deus. Está mostrando que nós também temos que buscar ao Senhor, não ficar só prostrado, esperando as bênçãos vir até nós. Mas Pedro aqui ele nos mostra que nós precisamos buscar a Jesus. Glória a Deus, E a aleluia. Bíblia nos mostra que Pedro agora começa a caminhar. E ele vai caminhando, e conforme ele vai caminhando, agora ele olha aí, o vento continuava, a tempestade continuava. Agora Pedro ele olha ali para as ondas, ele olha ali para as águas, e agora ele tem medo, e agora ele tendo medo, ele começa a afundar. E ele começando a afundar, ele pede socorro a Jesus. Meus amados, não importa a situação, não importa a dificuldade, o importante é ir buscar a Jesus. Você indo buscar a Jesus, Jesus vai te dar a vitória. Você indo buscar a presença de Jesus, Ele vai te abençoar. E a Bíblia nos mostra que agora ele afundando, quando ele começa a afundar, Jesus vai lá e pega nas suas mãos e levanta-te, homem de pouca fé. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, uma coisa eu falo: não importa o tamanho da tua fé, o importante é você buscar a presença de Jesus. Porque Pedro, ele teve pouca fé, mas com a pouca fé que ele teve, ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele vê a dificuldade que começa a aparecer, Jesus pega nas suas mãos. Ou seja, enquanto você consegue fazer alguma coisa, Deus não faz por você. Ele quer que você faça. Mas quando você não consegue mais, aí sim, Ele pega nas tuas mãos e te ajuda a caminhar. Ele te ajuda, Ele te dá vitória, Ele te dá força. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é maior em nossas vidas. Meus amados, eu não vou mais para frente. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Que Deus continue dando vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.